estarei trazendo um tema, ele é muito importante e relevante para os dias que nós estamos vivendo. E interessante que esse tema, ele está baseado lá em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, a gente sabe que o livro de Daniel é um livro profético, é um livro que contém símbolos. E interessante que em Daniel capítulo 5, aqui nós vemos uma mistura de santo com profano. Interessante, irmãos, que em Daniel capítulo 5 fala sobre o rei Belsazzar. E o rei Belsazzar, ele era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era pai de Belsazzar. Interessante que Nabucodonosor, quando a gente vai lá para o capítulo 2, ali nos fala que Nabucodonosor, ele era o rei de Babilônia, ou seja, ele reinava sobre o reinado de Babilônia. Após a sua morte, agora o seu filho assume o reinado. E agora Belsazzar passa a reinar agora sobre Babilônia. Interessante que Babilônia naquela época era uma potência mundial, assim como é hoje os Estados Unidos. E Babilônia, interessante que Babilônia, o rei de Babilônia, ele não era obediente à vontade de Deus. Eles não buscavam fazer a vontade de Deus. Eram impérios que tinham se levantado que perseguiam o povo de Deus. Lembra lá no capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor ele manda os seus soldados, ali no ano 586 a.C., invade Jerusalém e ali leva cativo os judeus? Inclusive Daniel e também ali os 3 hebreus, Ananias, Aria e Misael, que foi levado cativo para a Babilônia. Interessante que eu já falei outras vezes aqui, em outras pregações, que Babilônia de Jerusalém era cerca de 1000 quilômetros. Então esses 3 jovens hebreus e mais alguns judeus, incluído ali Daniel também, eles foram levados para a Babilônia cativo, isso no ano 586. E no ano 597, agora Nabucodonosor ele toma posse ali por completo ali de Jerusalém. E interessante que Nabucodonosor, além de ter levado os judeus cativo, ele também entrou no templo de Deus, que ficava em Jerusalém, e ele pegou dos utensílios do templo e levou para onde? Para a Babilônia. E agora Nabucodonosor, ele começa agora o seu reinado em Babilônia, e ali em Babilônia, Nabucodonosor, ou seja, ele tem um sonho, e esse sonho perturbou muito Nabucodonosor. E o sonho que ele teve, está registrado lá em capítulo 2, daqui a pouco a gente vai ler. Nabucodonosor ele teve um sonho com uma estátua. E essa estátua, a cabeça dela é de ouro, os seus peitoral e os seus braços eram de prata, o seu quadril era de bronze, as suas pernas de ferro e os seus pés barro misturado com ferro. E interessante que aquele sonho perturbou muito Nabucodonosor. Só que ele não entendia do que se tratava aquele sonho. E aquele sonho era o próprio Deus que estava dando Nabucodonosor. E interessante que Nabucodonosor agora chama os astrólogos, chama os feiticeiros, os encantadores para poder adivinhar o que se tratava daquele sonho. E esses encantadores, esses magos, esses feiticeiros estavam dentro de Babilônia, assim como os judeus e também os 3 jovens hebreus e também Daniel. Só que esses feiticeiros, astrólogos, encantadores não puderam dar a interpretação Nabucodonosor do que se tratava o sonho. E interessante que agora eles mandam chamar quem? Daniel. E Daniel ele dá a interpretação do sonho. O que significava aquela estátua que Nabucodonosor tinha visto em sonho. E Daniel ele dá a interpretação porque Deus tinha dado o dom a Daniel de interpretar sonho. E também deu entendimento a ele em todos os sonhos. E interessante que no capítulo 2, Daniel começa a dar a interpretação.
está no capítulo 2, do verso 38 em diante. E no capítulo 2, ali, quando o rei conta o sonho que ele teve para Daniel, o rei fala para Daniel que ele teve um sonho com uma estátua. E como que era o sonho que ele teve? Ele relata o sonho para Daniel. Ele viu a estátua com a cabeça de ouro, com os peitoral e braço de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés misturados com barro e ferro. E agora Daniel começa a dar a interpretação e Daniel fala assim: tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Ou seja, a cabeça de ouro simbolizava que reinado? O reinado de Nabucodonosor, que era Babilônia. O que simbolizava o peitoral de prata e os braços também de prata? Simbolizava o reinado de Medo e os persas. E o quadril de bronze, qual era o simbolismo? Simbolizava que império naquela época? O Império de Grécia. E as pernas com ferro, as pernas de ferro, simbolizava também o Império de Roma. E assim Daniel foi dando a interpretação do sonho. E o que simbolizava os pés, misturado ali com barro e ferro? Simbolizava Europa moderna. Então, Daniel dá a interpretação ao rei. Mas só que Daniel, quando ele dá a interpretação ao rei Nabucodonosor, Daniel fala que o reino de Babilônia passaria. E hoje nós vamos estudar sobre qual reinado que governaria, que dominaria sobre o império de Babilônia, depois de Babilônia. Que Babilônia ia cair, já estava profetizado. Deus já tinha mostrado a Nabucodonosor que Babilônia ia cair. E a gente hoje eu não vou entrar nesse tema, que o tema é outro, mas só que a gente vê que Nabucodonosor, que era um líder de Babilônia, e naquela época Babilônia era uma potência mundial, Babilônia ela caiu. E Nabucodonosor, que era um rei orgulhoso, que era um rei soberbo, ele teve que reconhecer e compreender e entender que quem tira rei, quem põe rei, é o próprio Deus. Ele teve que submeter e se entregar ao Deus Criador. A Bíblia fala que Nabucodonosor ele se tornou como um animal, né? Como uma ave. Ele ficou 7 anos pastando. Ele poder reconhecer que por mais que ele estava sob o domínio de Babilônia, mas só que ele não era o quê? Nada. Deus ele levou Nabucodonosor ao pó. E aí Nabucodonosor agora morre, ele reconhece Deus como soberano, ele agora tem um filho chamado Belsazar, esse filho dele agora passa a reinar sobre Babilônia, mas só que havia uma profecia, uma interpretação do sonho que Babilônia ia cair, e agora Nabucodonosor aceita Deus como Criador, ele passa o quê? Para o seu filho o conhecimento do Deus verdadeiro. Mas só que hoje nós vamos ver através desse estudo que Belsazar, no capítulo 5, Belsazar não seguiu o quê? Os conselhos do pai. E ele agiu com indiferença às verdades que Nabucodonosor tinha passado para ele a respeito do Deus eterno. E eu queria convidar vocês para a gente juntos ler o capítulo 5, que fala assim, o verso 1, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Então, Belsazar agora no seu palácio em Babilônia, ele dá um banquete, e ali chama 1000 pessoas, e ali, na presença dessas 1000 pessoas, ele toma o quê? Vinho. E não é o vinho puro suco de uva, mas era o vinho fermentado, que era o vinho alcoólico. Que como está escrito lá em Provérbios capítulo 20, que o vinho é escarnecedor. E a bebida forte alvoroçadora. Esse era o vinho que Beltesazar bebeu diante de 1000 pessoas. E interessante que quando a gente vai buscar um pouquinho sobre o acontecimento que ocorreu ali em Minas Gerais,
Olha só o que aconteceu ali. Numa cidade de Minas Gerais, cartazes anunciavam uma festa intitulada Domingueira do Pó, onde teria totalmente grátis drogas, mulheres e música. A propaganda ainda anunciava que tudo era liberado e sem lei. Isso aconteceu lá em Minas Gerais. Domingueira do Pó, isso aconteceu a partir das 7 horas e tudo era liberado. O povo ali estava vivendo sem lei, drogas, mulheres e som automotivo, tudo sem lei. Não havia lei. Eles viviam de forma desregrada, sem regras, sem submissão a lei nenhuma. Isso aconteceu na Avenida Bernardo Guimarães, Londrina, ao lado do quartel. O povo viveu ali o quê? Sem lei. Verdadeiramente o quê? Libertinagem. Eles estavam na libertinagem. E interessante que o povo viveu sem lei. Tudo era liberado, tudo podia ali, tudo era lícito. Embora a polícia tenha negado a existência da festa, o que se percebe nos dias atuais é que muitos vivem como se Deus não existisse. Pensa que pode viver uma vida sem lei e mesmo assim serem salvos. Hoje, em nossos dias, muitas pessoas que podem viver de qualquer maneira e vivem como se Deus não existisse e ainda por fim quer o quê? A salvação. Ainda querem ser salvos. Se você passar na beira do botequim agora onde o povo está bebendo, está se drogando, você falar com eles, vocês querem ir para o céu? Eles querem ir para o céu. Eles querem ir para o céu da mesma maneira que eles se encontram. E o céu, para poder entrar nele, tem que haver arrependimento de pecados. Então, irmãos, tem pessoas que vivem como se Deus não existisse. A nação representada pelo segundo animal descrito em Daniel capítulo 7, o verso 5, não está o verso 5 ali, mas é o verso 5, capítulo 7, teve atitude semelhante à da festa anunciada naquele cartaz. Como a Bíblia descreve o segundo animal? Então, em Daniel capítulo 7, nos fala do segundo animal. E esse segundo animal, as suas atitudes foi a mesma atitude que nós vimos ali, como descrito ali no cartaz. Esse segundo animal vivia o quê? Sem lei. Vivia o quê? Na libertinagem. E qual era esse segundo animal que está em Daniel capítulo 7, o verso 5? Daqui a pouco nós vamos ver. E interessante, irmãos. Vou voltar um pouquinho. Em Daniel capítulo 7, verso 5, nos fala assim: E continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe dizia: Levanta-te e devora muita carne. Então, o segundo animal ali era um urso, e esse urso tinha o quê? 3 costelas na boca. E interessante que esse urso foi-lhe dado a ordem o quê? De levantar e devorar o quê? Muita carne. Mas que animal é esse que representa que nação? O urso, com 3 costelas na boca. Sabemos que o livro de Daniel é um livro simbólico. E quando Deus descreve ali os animais, Deus está descrevendo o quê? Reis e império. Por quê? Quando nós vamos aqui para Daniel capítulo 7, em Daniel capítulo 7, o verso 17, nos fala o quê? Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então Deus está querendo dizer o quê? Esses animais, eles representam simbolicamente o quê? Impérios. Agora, que império que representa o urso com 3 costelas na boca? Daqui a pouco nós vamos saber. Então, irmãos, ou seja, de acordo com o capítulo 7, o verso 17, como nós lemos no verso 23 também, esses animais são 4 reis ou reinos que tiveram domínio e domínio mundial. Eles dominaram mundialmente. E interessante que o primeiro animal, o leão, está aqui descrito em Daniel capítulo 7. Eu queria ler com vocês o verso 4, nos fala do primeiro animal. O primeiro era como leão e tinha asa de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado à terra, e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Esse primeiro animal simbolizava que reino? O leão. Babilônia. E esse leão, ele tinha o quê? 2 asas, o que simboliza asas em profecias.
Asas em profecia significa o quê? Simboliza o quê? Velocidade. Ou seja, Babilônia crescia com velocidade, com rapidez, se tornou um império mundial muito rápido. Então, asas em profecias simboliza o quê? Velocidade, rapidez. Ou seja, o império de Babilônia estava crescendo de forma o quê? Rápida. Então, o primeiro animal aqui descrito, simbolizado aqui, o leão, simboliza o reino de Babilônia. Então, o primeiro animal, o leão, ao lado, como vimos no estudo anterior, representa o Império Babilônico, que dominou em que ano? No ano 605 a 539 a.C. Esse foi o período do reinado de Babilônia. E interessante que, em seguida, vem o urso, com 3 costelas na boca, que representa a segunda nação dominante. Então, essa segunda nação dominante é que nós vamos agora o quê? Esmiuçar e buscar entender que nação é essa que dominou depois de Babilônia. E interessante, irmãos, o teólogo Adam Cracker afirma que a besta semelhante ao urso representa o reino de Medo-Persa. Então, aquele urso ali simboliza que reino? Medo e os persas. E os medos e os persas, eles representam qual parte da estátua lá do capítulo 2 de Nabucodonosor? Prata. Aí, os peitos, peitoral de prata e os braços também de prata. Representa ali a nação Medo-Persa. O Império Medo-Persa aqui representado sob o símbolo do urso. Os medos e os persas são comparados a um urso por conta de sua crueldade e sede de sangue. Então, esse era o caráter o quê? Do Império Medo-Persa. Eles é comparado ao quê? Um urso. Por que comparado a um urso? Porque eles tinham sede o quê? De sangue. E eles eram o quê? Cruel, essa nação. Esse império era cruel. Esse império matava o povo de Deus, destruía o povo de Deus. Todos aqueles que se levantassem contra as suas leis e as suas regras, era destruído. Era cometido crueldade. Os persas eram famosos pela crueldade e também os seus castigos. Foram impérios que se levantou. Esse império se levantou depois de Babilônia. O escritor Orlando Boy diz que os medos participaram da tomada de Babilônia. Quando a gente vai lá em Isaías 13, do verso 17 e 18, ali Isaías descreve o quê? Que os medos e os persas tomariam Babilônia. Eles invadiriam Babilônia e destruiriam Babilônia. Quando a gente vai também em Jeremias 51, do verso 8 e 28, Jeremias também, que viveu nesse período aí do cativeiro Babilônia, ele também, ou seja, relatou que os medos e os persas invadiriam Babilônia e destruiriam Babilônia. Daniel 5, 28, depois nós vamos ler, diz também que a nação dos medos persa é o segundo reino a que se refere Daniel. Então, lá no capítulo 2, vamos voltar lá no capítulo 2 de Daniel, o verso 38, também o verso 39. Vamos ler só o verso 39. Aqui nos fala, quando Daniel dá a interpretação do sonho de Nabucodonosor daquela estátua, Daniel ele fala, por meio de Deus, interpretando o sonho, que depois de Babilônia, o segundo animal que reinaria seria o animal que é representado ali em Daniel capítulo 7, o verso 5, como o urso, contendo 3 costelas na boca. E o verso 39 nos fala assim: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Então, ou seja, depois de Babilônia, se levantaria um reino inferior à Babilônia. E que reino é esse que levantaria? Era o reino de Medo-Persa. Eles reinariam depois de Babilônia. Eles invadiriam Babilônia, como foi profetizado, destruiria Babilônia e reinaria depois de Babilônia. E assim depois, Medo-Persa cai, aí vem Grécia, aí Grécia cai também, aí vem Roma, aí depois Roma, vem Roma imperial, Roma pagã, Roma cristã, depois a Europa se divide, como está ali os pés misturados com ferro e barro, e assim
Roma passa a dominar ali, conforme profetizado em Daniel capítulo 7. As 3 costelas na boca do urso representam a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. As 3 principais entidades conquistadas pela nação dos medos e persas. Então, aquelas 3 costelas ali na boca do urso representam o quê? Os impérios que Medo-Pérsia foi o quê? Destruindo e foi tomando domínio. Egito, Lídia e depois Babilônia, como estava profetizado. Então a gente vê que os medos e os persas eram uma nação inferior, mas só que essa nação inferior estava o quê? Destruindo vários reinos, como Lídia, Egito e agora Babilônia, que era um reino mundial. E a gente vai entender isso um pouquinho ao longo do sermão do estudo. A batalha do santo contra o profano e a queda de Babilônia. Interessante, irmãos, que quando nós vamos lá para o livro de Ezequiel, eu queria convidar vocês lá no livro de Ezequiel, olha só o que Deus fala. Ezequiel capítulo 44, o verso de número 23. Olha só o que Deus ele orientou o seu povo. Ezequiel capítulo 44, o verso 23. Estão todos entendendo? Amém. Verso 23 nos fala assim, todos encontraram? Amém. Mateus projetou ali no telão, quem não encontrou, fala assim: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Então Deus fala, o meu povo, eu vou ensinar eles a distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e também o imundo. Mas, só que Belsassar, ele rejeitou a palavra de Deus, ele rejeitou os ensinos que seu pai Nabucodonosor passou para ele a respeito da verdade que ele compreendia do Deus Criador. E isto, ou seja, Belsassar, ele preferiu seguir o quê? Totalmente ao contrário do que seu pai tinha ensinado. Ele rejeitou por completo o quê? A verdade da palavra de Deus. Ele começou a agir o quê? Com indiferença em relação às coisas de Deus. E ele não quis a verdade, mas ele quis viver o quê? Na orgia. Ele quis viver o quê? Na bebedice, na glutonaria. E o que aconteceu com Belsassar? A batalha do santo contra o profano e a queda de Babilônia. Então houve uma batalha ali entre o santo e o profano, e com isso veio a queda do Império Babilônio. Belsassar convidou 1000 pessoas, né, assim como nós lemos, para uma festa no Palácio Real da Babilônia. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença deles. Então foi isso que Belsassar fez. O que o rei mandou trazer para a festa? Em Daniel 5,2 nos fala o que ele mandou trazer para a festa. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e também as suas concubinas. Olha só o que Belsassar fez. Ele pega agora os utensílios do templo, e os utensílios do templo, que tinha sido ali levado por Nabucodonosor, seu pai, quando invadiu Jerusalém, ele agora pega esses utensílios santos, sagrados, dedicados a Deus no templo, e ele pega, e agora o que ele faz com esses utensílios? Ele usa eles para poder beber o quê? Bebidas alcoólicas. Mistura do santo com o profano. As coisas sagradas de Deus, dedicadas a Deus, ele agora usando o quê? Para bebedice e para orgia. Irmãos, aqui a gente tira uma lição importantíssima para nós como povo de Deus. As cadeiras que vocês estão sentadas, que estão puras. Essas cadeiras foi consagrada a quem? A Deus. O púlpito foi consagrado a quem? Os microfones,
As cadeiras aqui, quando sentam os pregadores aqui, os acompanhantes do pregador, está ali o computador, a mesinha do computador, tudo que está aqui está sendo consagrado a quem? Para Deus. Então é santo para Deus. É para oferecer o quê? Um culto a Deus. Se eu pegar as coisas sagradas daqui e agora levar e misturar com profano, o que pode acontecer comigo? O que aconteceu com Belsazar. Olha só o que aconteceu com ele. A gente vai ver o que aconteceu com ele. Além da bebida, o que mais fazia os convidados com os utensílios sagrados? Daniel 5, o verso 4 nos fala: beberam vinho e deram louvores a Deus de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Além de beber os vinho com os utensílios, eles ainda agora adoravam o quê? Falsos deuses. Olha só que como eles estavam profanando as coisas de Deus, Belsazar. Era o dia 12 de outubro de 539 a.C. E a festa para 1.000 pessoas no Palácio Real de Babilônia estava no seu auge. E o rei Belsazar fez algo que não deveria. Além das festas irreverentes, danças e libertinagem, Belsazar mandou trazer deuses fabricados de ouro, prata, bronze e ferro para poder adorar. Havia uma libertinagem ali. Ou seja, bebida em extravagância, comida em extravagância, tudo quanto é tipo de iguarias havia ali naquele palácio real. E também havia ali o quê? Libertinagens. Ou seja, relações sexuais ilícitas. Tudo quanto é tipo de orgia havia no palácio. Belsazar, ou seja, tinha realmente ficado o quê? Endemoniado. Ou seja, ele perdeu o sentido, ele perdeu o domínio depois que ele o quê? Bebeu bebidas alcoólicas. Simultaneamente mandou trazer os utensílios de ouro, prata e bronze que eram usados para as coisas sagradas do Templo de Jerusalém, como copo, taça, vasos, e colocou vinho, bebida fermentada. Distribuiu bebidas inebriantes para todos e com isso começou a adorar a Deus que havia trazido. Foi isso que Belsazar fez. Foi uma mistura de santo com profano, o que Deus não aprova. Deus e os princípios bíblicos não era lembrado. Toda festa que te afasta de Deus e de seus princípios expressos em sua palavra deve ser rejeitada. Quanto tipo de festa que leva a você quebrar os princípios de Deus, desobedecer a palavra de Deus, tem que afastar. Porque é uma mistura do santo com o profano. E foi isso que Belsazar fez, misturou o santo com o profano. Belsazar permitiu que o amor dos prazeres e a glorificação do eu obterassem as lições que jamais devia ter esquecido. Ele desperdiçou as oportunidades e graciosamente lhe foram providas. Negligenciou o uso dos meios que estavam ao seu alcance para se tornar mais amplamente familiarizado com a verdade. Aquilo que Nabucodonosor tinha finalmente alcançado a preço de inaudito sofrimento e humilhação, Belsazar passou por alto com indiferença. Profetas e Reis, página 523. Ele rejeitou todo o conselho, todas as verdades que o seu pai conquistou, que é com humilhação e com muita luta e dificuldade. Ele começou a tratar essas coisas com indiferença. Irreverência havia ali. Havia irreverência. Irmãos, o que Deus não tolera é irreverência na casa dele. Ou seja, as pessoas irreverentes diante de Deus. Quando Moisés foi se apresentar lá diante do monte, Deus falou com Moisés: tira a sandália de seus pés, porque o lugar que você está aqui é santo. Deus pedindo o quê? Reverência. Quando o sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo e havia ali expiação e juízo, o povo tinha que estar lá no pátio o quê? Com reverência. E hoje, por que as pessoas são tão irreverentes na casa de Deus hoje? Porque hoje não acontece como acontecia naquele tempo. Se houvesse irreverência diante de Deus, o que acontecia? O povo era estipado. Então, por não acontecer nada, as pessoas vão levando as coisas de Deus de qualquer maneira. E as pessoas vão achando que a igreja é um local que se quebra tudo.
Mas aqui é um local o quê? De reverência diante de Deus. Se a gente vai diante de um juiz, a gente vai de qualquer maneira? A gente apresenta diante do juiz, lá a gente sai quebrando tudo, arrastando tudo, derrubando tudo diante do juiz. Qualquer homem falho e pecador. A gente não está ali o quê? Se comportando com reverência? E agora Deus que está acima dos juízes, não deveria ser mais reverente diante dele? Lembra de João Batista, nós estamos estudando a lição e fala de João Batista, né? Quando o Messias veio e ele ia ser batizado por João Batista falou que mesmo de joelho, João Batista se postou de joelho diante do Messias, ele falou que não era digno de joelho tirar o quê? Seus pés. De joelho. Ele falou que não era digno. Então, irmãos, infelizmente, a gente tem visto, assim, uma irreverência por parte de alguns, não de todos. Mas a gente vê quando no ajuntamento do povo de Deus, quando se vai reunir para poder ouvir a palavra de Deus, a gente vê muito zuzu, pessoas falando dentro da igreja, pessoas mexendo no celular, pessoas levantando e saindo, pessoas virando costas para o pregador, uma irreverência diante de Deus. Pessoas saindo da igreja, indo embora, virando as costas para o pregador. Mas está virando as costas para o pregador ou está virando para Deus? Para Deus. Então, irmãos, Deus ele pede reverência. Os anjos, quando eles entram na presença de Deus, a Bíblia fala que eles com as suas asas, eles tampam o seu rosto diante da santidade de Deus. Olha só que reverência. Porque eles veem que a santidade de Deus, Deus santo, a gente não pode entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Tem que haver reverência. Mas, infelizmente, muitos têm sido irreverentes em relação a estar na presença de Deus. E foi o que aconteceu com Belsazar. Deus não habita e nem aprova a festa de orgia e liciciosidade. Semelhantemente, muitos hoje em dia vivem como se Deus não existisse. Houve um homem que se enrolava maconha nas folhas da Bíblia para fumar. Pela graça de Deus, ele se converteu e abandonou os vícios e foi batizado. Amém? Esse irmão era o irmão Geraldo. Ele vivia no cemitério, ali nas caladas da noite, rasgando a folha da Bíblia, e ali ele enrolava e fumava maconha no cemitério. Mas foi até que um dia que ele pegou, rasgou a folha da Bíblia, e ali um versinho o converteu. Tem o testemunho dele no YouTube, uma hora vocês pegam lá para vocês verem. Só colocar assim, um homem que enrolou, ou seja, maconha na folha da Bíblia. Aí ele vai contar o testemunho dele, de conversão, como que foi. Entendeu? Então, irmãos, quantos hoje estão misturando aquilo que é sagrado com o profano? A música de rock com letra cristã, a baladas e até carnaval para Jesus. Entretanto, devemos saber que o nome de Deus é o quê? Sagrado. E eu volto lá para Ezequiel. O que nós lemos lá em Ezequiel? Capítulo 44. Lembra? E Deus ensinará o seu povo o quê? A distinguir entre o santo e o profano. Entre o mundo, imundo e o puro. Então, irmãos, quando eu vou escolher um louvor para poder louvar a Deus, eu tenho que ver a batida dele. Se tem ritmo rock, esse louvor não serve. Se tem ritmo samba, também não serve. Se tem ritmo hip hop, também piorou. E se tem ritmo funk, também não. Se tem ritmo eletrônico, piorou ainda. Os louvores para poder adorar a Deus têm que ser os louvores sacros. E hoje o que tem havido? Uma mistura do santo com o profano. Louvores em ritmo reggae, louvores em ritmo sertanejo universitário, ou seja, misturando o santo com o profano. E hoje nós vemos isso acontecendo aqui no meio da cristandade. Até mesmo entre o povo adventista, a gente vê o que é uma mistura. Já está entrando o santo com o profano. A gente já vê muitos cantores aí botando o ritmo reggae nos louvores. Até teve um cantor agora, há pouco tempo, ele foi louvar numa igreja lá em São Paulo, igreja adventista, ele é adventista também.
camarada. E ele ia louvar um louvor que o ritmo era samba. E quando chegou lá, os irmãos falaram, aqui você não louva. Aqui você não vai louvar, não. Porque com esse ritmo aqui você não entra, não. E ali o quê? Ele não louvou. Adventista foi louvar numa igreja adventista. Com ritmo samba. Ou seja, o mundo sendo trazido para onde? Para dentro da igreja. Então, irmãos, nós não podemos aceitar isso. Se chegar uma pessoa aqui querer louvar com um ritmo rock, aqui não. Aqui você não vai louvar, não. Porque as coisas de Deus, santas, não pode ser misturado o quê? Com profano. E hoje nós vemos o quê? Até carnaval para Jesus. A gente vê aí que eles fazem um carnaval para Jesus, marcha para Jesus. Ali os gays tudo marchando para Jesus ali. Aí tem orgia, ali tem tudo quanto é tipo de libertinagem naquele mês, estão fazendo marcha para Jesus. Então, irmãos, o povo de Deus, Deus ia dar a eles sabedoria para poder distinguir entre o santo e também o profano. Então, irmão, quando for escolher um louvor, observa bem a batida. Se tiver ritmo rock, se tiver ritmo samba, ritmo reggae, esse louvor Deus não aceita. O louvor é para agradar a mim ou para agradar a Deus? Agradar a Deus. Agora, quando o cidadão quer cantar um louvor em ritmo funk, ritmo rock, é porque o mundo não saiu dentro dele. Então ele está querendo alimentar a carne como ele alimentava lá no mundo. E como ele não está no mundo, agora ele começa a trazer essas coisas do mundo para dentro da igreja, e entre aspas, estou na igreja, estou adorando a Deus, mas continua com as coisas do mundo. Então nós precisamos aqui vigiar. Porque no meio do nosso povo tem isso. Felizmente o joio está no nosso meio, né? Nós precisamos vigiar e ficar com a palavra para que a gente não seja arredado. Porque Satanás está aí para poder enganar o povo de Deus. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente no deserto, Deus lhe pediu para tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era sagrado. Era dentro da igreja ali, lugar de 4 paredes? Era onde? No deserto. Então, ou seja, aonde eu estiver reunido, fora das 4 paredes aqui da igreja, que seja em casa, numa reunião com os irmãos, ou que seja num terreirão, ou que seja num monte, ali tem que ter o quê? Reverência, porque eu estou diante da santidade de Deus. Muitas pessoas acham que quando está em casa eles vão cultuar a Deus, eles acham que eles podem ficar sem camisa. Outros ficam até de cueca, né? Diante de Deus, né? Sem camisa. Ou seja, uma irreverência terrível, irmãos. Uma vez um irmão dizer que levantou da cama para poder fazer uma oração. E dizer ele que estava de bermuda e dizer que sem camisa. E dizer que foi dobrar o joelho para poder falar com Deus. Dizer que ele foi sentindo tanto mal. Dizer que foi sentindo tanto mal. Parece que ele viu alguém que estava olhando com desagrado tão terrível para ele que ele pegou, vestiu a camisa e se comportou de forma reverente. Ele sabia que Deus não estava se agradando da atitude dele, de irreverência. Dizer que ainda vestiu a camisa e ainda se enrolou na coberta para poder dobrar o joelho diante de Deus. Então, irmãos, Deus ele quer reverência. O sumo sacerdote, qual era a roupagem do sumo sacerdote para poder entrar no lugar santíssimo? Deus especificou toda a roupa que deveria. Se ele não usasse a roupa correta, ele era estipado lá no lugar santíssimo. E hoje, irmãos, aqui no lugar santíssimo, quando o pregador, a pregadora vem aqui, ela não pode vir de qualquer maneira. Porque aqui está diante de quem? De Deus. Está ministrando a palavra. Você acha que o pregador pode vir aqui de camisetinha? Será que pode? Calça apertadinha, baby look? Será que pode, irmãos? Não. Não. E as mulheres? Quando vem aqui para ministrar ou louvar, é que as mulheres têm que vir aqui à frente de mini saias? As mulheres têm que vir aqui toda pintada, de brinco, de tudo? Não. Uma vez para o povo, lá no deserto, Deus estava conduzindo eles para Canaã. E o povo quis colocar os enfeites, os brincos, colares,
Deus falou, eles vão ir, mas eu não vou no meio deles. Aí o povo viu que Deus falou que não ia no meio deles, o povo pegou, arrancou tudo e assim Deus acompanhou eles durante o deserto até Canaã. Então o que eu tenho visto hoje, irmãos? A gente vê que está totalmente contrário à palavra de Deus. A gente vê pessoas vindo aqui à frente de qualquer maneira. Mas isso não é a vontade de Deus. Reverência. Há aqueles que não têm o conhecimento, que não sabem qual a vontade de Deus, que estão na ignorância, mas há aqueles que conhecem, mas estão aqui na rebeldia. Essa igreja ensina sobre conduta cristã. Ela ensina sobre vestuário. Como que uma irmã vem aqui na frente de brinco, de batom, de tudo aqui para poder pregar para os irmãos aqui? Que testemunho ela está dando? Ela está contradizendo, abafando a verdade e a crença que essa igreja tem. Então, irmãos, os líderes dessa igreja, não permita que irmão ou qualquer pregador venha aqui de forma irreverente para poder ministrar. Se a irmã está com brinco, com batom, toda pintada, ela não pode vir aqui à frente. E se o líder colocar, vai ser cobrado diante de Deus. Porque tem que ter o quê? Reverência. Porque o local que nós estamos aqui, nós estamos na presença de Deus, o local que é o quê? Santo. Que nós estamos na presença de Deus, tem que ter o quê? Reverência. A oração modelo diz o quê? Pai nosso que está no céu, santificado seja o quê? O teu nome. Mateus 6, verso 9. Diz Salomão, o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Provérbios 9, verso 10. Está escrito que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, verso 7. No contexto profético, Beltsazar foi longe demais, pecou contra o Espírito Santo. Ou seja, Beltsazar ele tinha cometido o quê? Pecado contra o Espírito Santo. Por que ele pecou contra o Espírito Santo? Porque ele conhecia a verdade, ele tinha luz, conhecimento, mas ele se rebelou contra a luz. E ele se negou a se arrepender. Ou seja, ele rejeitou o convite do Espírito Santo ao arrependimento, ele insistiu naquele pecado até gerar o quê? Pecado contra o Espírito Santo. E o que aconteceu? Agora veio uma mão misteriosa e escreveu lá no palácio de Beltsazar. E essa mão misteriosa com o dedo escreveu o quê? Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora, o que significa isso? Mene, Mene, Tekel, Parsim. E agora Beltsazar faz a mesma coisa que seu pai tinha feito. Chama os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros para poder dar a interpretação o que significava isso aí. E a Bíblia fala que quando esse dedo misterioso veio e escreveu no palácio do rei Beltsazar, a Bíblia fala que Beltsazar, ele tremeu da cabeça aos pés. E a Bíblia fala que ele batia o joelho um no outro de tanto medo que ele ficou. Tanto medo, irmãos. E interessante, irmãos, que o semblante de Beltsazar mudou naquele momento. Estava tudo muito bom, orgia, festejando, alegria, orgia, mas quando aparece esse dedo misterioso e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim, o seu semblante mudou e ele tremia de medo. E interessante que ele chama os encantadores, os astrólogos, ele chama também os feiticeiros não conseguem dar interpretação do que estava escrito ali no palácio, aquelas letras. E agora a rainha, que estava ali também na orgia, ela lembra de Daniel. E interessante que ela lembra de Daniel, ela fala que nos dias do pai de Nabucodonosor, havia um Daniel que ele tinha um espírito excelente. E ele tinha o dom de interpretar visões e sonhos. E interessante que manda chamar Daniel. Eu queria ler com vocês o capítulo 5, e o verso 11 e o verso 12. Vamos ler o verso 10 também. Nos fala assim: a rainha, por causa da palavra do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, e nem se mude o teu semblante,
Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos Deus Santo. E no dia do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu um mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigma, resolvendo dúvida, ao qual o rei pôs o nome Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, ele te dará a interpretação. Então, Daniel, ele tinha o quê? Um espírito excelente. Olha só que bênção, olha só. Essa rainha reconhecendo que Daniel tinha um espírito excelente. Será que nós, como povo de Deus, nós temos um espírito excelente? Será que poderia alguém chamar ali o irmão tal, a irmã tal tem um espírito excelente? Essa rainha declarou isso para Daniel. E interessante que após confirmar a incapacidade dos feiticeiros, o rei manda chamar Daniel, o servo do Deus Altíssimo, para dar a interpretação. E estava ali escrito ali, né? Isso está aqui em Daniel capítulo 5, verso 27, verso 26, 25. Queria ler com vocês, capítulo 5, verso 25. Nós vamos ler até o verso 28. Nos fala assim: Este, pois, é o escrito que se escreveu Mene, Mene, Tekel, Farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Essa era a interpretação daquelas letras escritas ali no palácio de Beltesazar. E interessante, irmãos, que quando Daniel dá a interpretação ao sonho, a letra que foi escrita ali, o interessante é que o que significava aqui Mene, Deus pega e fala que Deus contou o seu reino e deu cabo nele. O que significava aquilo ali? Contou e depois deu cabo, pesado fosse na balança e achado em falta. Qual era o significado que Deus estava querendo dar para Beltesazar? Contou significa o quê? Investigou. Ou seja, um juiz investigativo e executivo recaiu sobre Beltesazar. Ou seja, Deus fez uma investigação no coração de Beltesazar. E Deus viu que Beltesazar tinha extrapolado os limites da graça que Deus deu para ele. E Deus estava querendo dizer o quê? Beltesazar, acabou. Você não tem salvação mais. Você pecou contra o Espírito Santo. É isso que Deus estava querendo dizer. E Deus estava trazendo agora sobre o reinado de Beltesazar o quê? Um juízo executivo. Deus investigou e Deus agora aplicando aqui a sentença. E qual foi a sentença que Deus estava aplicando? Deu cabo, significa dar fim. Algumas coisas em sua vida que você precisa dar fim. Ou seja, tem muitas coisas em nossas vidas e nós precisamos dar cabo disso em nossas vidas. Precisa dar um fim nisso. Seria um relacionamento que Deus não aprova? Ou um vício de fumar, bebida alcoólica, pornografia, adultério, o mau hábito de falar das pessoas? Ou seja, outras coisas, precisa o quê? Dar cabo disso nas nossas vidas. Para que assim a gente possa ser o quê? Transformado e purificado por Deus. Ser levado às mansões celestiais. Porque nesse exato momento de 1844 para cá, o povo de Deus está presenciando e está vivendo o quê? Um juízo investigativo. Deus está investigando a minha vida e a vida de todos vocês e do mundo inteiro. E Deus sabe muito bem o coração que pertence a Ele e o coração que pertence a Satanás. Deus sabe muito bem quem já pecou contra o Espírito Santo e quem não pecou contra o Espírito Santo. Então, irmãos, foi pesado também na balança o reinado de Beltesazar. É um símbolo de julgamento. Naquela noite, Babilônia foi julgada. Deus pesou as obras do rei e do seu reino e achou que em falta. Estava em falta com Deus. Deus pesou, Deus pesa, Deus tem uma balança. Ele está pesando a vida de cada um. Ele sabe aonde nós estamos em falta com Ele.
Deus, ele sabe muito bem aonde eu estou em falta. Então nós precisamos o quê? Buscar estar o quê? Não em falta diante de Deus. Interessante, o que faltava para a Babilônia? Faltava adoração unicamente ao Criador, faltava humildade do rei, um tratamento justo para com a população, faltava obediência aos 10 mandamentos. Então, quando Deus ele pesa ali o reinado de Belsazar, pesa a vida dele, seu reinado, isso tudo faltava na vida dele. Então, ou seja, Deus ele bota na balança a vida de cada um. E o que tem faltado em nossas vidas? Se Deus pesar suas obras em sua balança de julgamento, o que faltaria para você? Será que falta você orar mais? Falta você estudar mais a Bíblia? Será que falta você perdoar alguém que lhe ofendeu? Falta você abandonar os vícios? Falta você ser batizado e ter o nome no livro da vida? São várias perguntas que nós precisamos o quê? Perguntar para nós mesmos. Se Deus hoje pesar-nos na balança, o que falta para nós? Temos que pesar. O domínio dos medos e persas, ou seja, Pérez. Deus estava, ou seja, entregando Babilônia sobre o domínio de medos e os persas. Lembra lá em Daniel capítulo 2, 39 que nós lemos? Daniel fala que Babilônia ia passar e ia vir um reino inferior que dominaria. Ou seja, aquela profecia do capítulo 2 agora se cumprindo em qual reinado? No reinado de Babilônia, por meio do rei Belsazar. Agora se cumpre a profecia do sonho que o pai de Belsazar teve, Nabucodonosor. Se cumprindo agora, ou seja, Deus entregando Babilônia sobre o domínio dos medos e persas. Esse era o juízo executivo que estava caindo sobre Babilônia. Por causa da desobediência, irreverência e por causa da profundidade que o rei estava fazendo. E interessante que foi exatamente naquela noite que a nação medo-persa dominou Babilônia e passou a reinar. Ciro e Dário havia cercado Babilônia para invadi-la e desviar o curso do rio Eufrates que passava embaixo dos muros. Foi isso que aconteceu ali com Babilônia. Normalmente foi em outubro, né, que aconteceu isso. O rio apresentava baixo fluxo e, de acordo com o historiador Xenofonte Herodoto, naquela noite o inimigo reduziu ainda mais o leito do rio, desviando temporariamente o curso do rio. Ou seja, a profecia se cumpriu sobre Babilônia. E Babilônia era uma potência muito mais mundial e poderosa que os Estados Unidos hoje. E uma nação inferior do Medos e Persa, agora entra e acaba com Babilônia. Uma nação aqui poderosa. E interessante, irmãos, quando as águas atingiram a altura dos joelhos, eles entraram por baixo dos muros e tomaram a cidade. Foi assim que aconteceu. Enquanto a festa irreverente acontecia, as pessoas não perceberam que o inimigo estava aqui, entrando sorrateiramente. Cuidado. Vê se você está desapercebido, está desatento, e o inimigo está entrando aqui sorrateiramente. Foi isso que aconteceu com Babilônia. Eles estavam o quê? Desapercebidos. Estavam nas orgias, nas bebedices, nas prostituição, e de repente o inimigo estava entrando sorrateiramente. Cuidado com isso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós precisamos vigiar e nós precisamos orar. Porque o inimigo... Tem um pastor lá de Iguaçuí, o pastor Niltinho, ele é da igreja Resgate. E uma vez ele pregando, eu estava ouvindo a pregação dele, ele falou: irmãos, nós precisamos vigiar, porque o nosso inimigo, ele vem com sapatinho de algodão. Então precisamos vigiar. Ele vem com sapatinho de algodão. Ou seja, quando pensa que não, a gente é pego o quê? De surpresa. Babilônia era um império fortemente cercado e, humanamente falando, sua queda era impossível. Babilônia era tão invencível quanto o Titanic.
Era o quê? Não tinha como para Medo-Persa destruir Babilônia. Aquilo ali foi algo assim, profético, foi a profecia dele. Quando Deus falou, irmãos, quando Deus fala, não tem como mudar, não. Ou seja, pode ser um reino inferior, pode ser o mais fraco, ele vai destruir o mais forte, o maior. Quando Deus falou, está falado. Os medos de Persa dominaram foi em 539 até o 331 a.C. Esse foi o domínio de Medo-Persa. Eles dominaram ali sobre Babilônia e Lídia e Egito, né, durante esse reinado. E depois que Medo-Persa dominou nesse período de ano, Medo-Persa agora caiu. E quem que derrubou Medo-Persa? Aí foi Grécia. Grécia destruiu o império de Medo-Persa. Grécia que foi dominada ali pelo Alexandre o Grande, que era o rei ali da Grécia. Como está a sua vida espiritual? Uma pergunta. Pensa que é eterno? Se sente totalmente seguro com as coisas que tem? Confia no dinheiro, nos bens materiais? Seu coração está dividido? Há ídolo no seu coração? Integre sua vida a Jesus agora mesmo, ele te chama com os braços bem abertos. Belsazar achava que o seu reinado, que Babilônia nunca o quê? Cairia. Ele entendia que Babilônia era o quê? Eterna. Mas o que aconteceu com Babilônia? Caiu. Então, irmãos, às vezes nós depositamos confiança nas coisas que a gente tem. A gente acha que essas coisas nunca vão passar. E às vezes a gente deixa de ter confiança e se entregar aos braços de quem? De Cristo, que é eterno. E às vezes nós depositamos confiança aqui, nos bens materiais. Há pessoas porque tem uma conta boa financeira, eles acham que eles estão seguros. Eles acham que o quê? Aquilo nunca vai acabar, aquilo nunca vai passar. Há pessoas que depositam sua confiança nos bens, nos impérios, nas casas luxuosas, nos carros luxuosos, eles acham que aquilo nunca vai acabar. E essas pessoas estão o quê? Cegas. Porque a nossa confiança tem que estar o quê? Em Deus.